Antes de começar o vídeo, peço que você entre no servidor do Discord. Caso não tenha entrado, o link vai estar na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida. O território de Königsberg, hoje Kaliningrado, foi anexado pela União Soviética, e seu nome foi alterado para Kaliningrado. A cidade passou a ser parte da República Socialista Soviética da Rússia. Desde então, a região foi mantida sob o controle soviético, com o governo de Moscou realizando uma reestruturação política e étnica, deslocando a população alemã e substituindo-a por russo-descendentes. A partir da década de 1980, Kaliningrado começou a receber um número crescente de imigrantes alemães. O aumento dessa migração foi alimentado por uma retomada de identidade germânica entre descendentes de alemães e pela crescente frustração com a ocupação soviética na Europa Oriental. Os Reichsbürger, um movimento nacionalista germânico, ganhou força entre esses imigrantes, promovendo a ideia de que a região deveria se tornar independente e voltar a ser parte da Alemanha. Durante esses anos, a União Soviética, com sua atenção voltada para outras prioridades, como a guerra no Afeganistão e a crescente crise interna, não tomou medidas significativas para impedir a imigração alemã. A migração continuou em ritmo crescente, e a região foi lentamente se tornando um ponto de tensão entre as antigas raízes germânicas e o domínio soviético. Quando a União Soviética se dissolveu em 1991, a Rússia emergiu como uma nova federação, mas a região de Kaliningrado estava, de certa forma, isolada. Aproveitando a fragilidade política da Rússia pós-soviética e o apoio de alguns países ocidentais, os Reichsbürger, com seu número crescente e apoiados por recursos dos Estados Unidos e da OTAN, proclamaram a independência de Kaliningrado. Após alguns meses da independência, Königsberg se tornou um membro da OTAN, um movimento altamente simbólico, visto como uma tentativa de romper completamente com a Rússia e buscar integração com o Ocidente. A Rússia, ainda se recuperando da dissolução da União Soviética, não tinha forças para resistir a essa separação, especialmente com o apoio externo que os Reichsbürger receberam. Com a independência de Kaliningrado consolidada, o movimento Reichsbürger decidiu que a melhor forma de organizar o novo Estado seria sob uma monarquia. Aproveitando a crescente onda de nacionalismo na Alemanha, e com o país ainda em processo de unificação, os Reichsbürger fizeram uma proposta audaciosa: convidar o pretendente ao trono da Alemanha para se tornar o Kaiser de Königsberg. O príncipe Friedrich Wilhelm, membro da família Hohenzollern, aceitou o convite. Em 1992, ele foi proclamado rei de Königsberg, estabelecendo o reino de Königsberg e declarando uma monarquia constitucional, com um governo baseado em princípios germânicos tradicionais, com o governo sendo uma monarquia militar, onde o Kaiser e os militares tendo influência sobre o Estado. No entanto, a Alemanha moderna, agora uma república democrática, não estava disposta a aceitar o modelo monárquico para si. Apesar disso, o desejo de restauração da monarquia cresceu significativamente, especialmente no círculo dos Reichsbürger e outros grupos nacionalistas. Após a coroação de Friedrich Wilhelm como rei de Königsberg, começaram as discussões para uma possível união entre o recém-criado reino de Königsberg e a Alemanha. No entanto, essa união se mostrou difícil de concretizar, pois existiam desentendimentos significativos entre os dois lados. A Alemanha, ainda resolvendo as consequências da reunificação e com um governo republicano estável, não estava disposta a adotar uma monarquia novamente. Por outro lado, os Reichsbürger em Königsberg queriam manter a monarquia como símbolo da identidade germânica, o que gerou um impasse entre os dois países. Embora a ideia de união tenha sido discutida várias vezes, ela nunca se concretizou devido às diferenças políticas e à falta de vontade da Alemanha de reverter para uma monarquia. Nas décadas seguintes, o movimento Reichsbürger se fortaleceu significativamente na Alemanha. A nostalgia pela monarquia e o desejo de restaurar o modelo de governo tradicional começaram a ganhar força em várias partes da sociedade alemã, especialmente entre os grupos nacionalistas. Em 2023, com a crise na Europa por causa da guerra na Ucrânia, o movimento se fortaleceu ainda mais, com a população fazendo protestos constantes pedindo a unificação com Königsberg. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, sofrendo com impopulares, aprovou um referendo para aprovar a unificação com Königsberg e a volta da monarquia. Numa tentativa de ganhar popularidade no plebiscito, a maioria da população optou por restaurar a monarquia, mas de forma parlamentarista. O movimento passou a ser defendido por setores da direita conservadora, que viam na restauração da monarquia uma forma de recuperar a identidade nacional e romper com as restrições de uma república moderna. Com o referendo de 2023 favorecendo a restauração da monarquia parlamentarista e a forte pressão popular, a Alemanha finalmente começou a considerar a possibilidade de uma união formal com Königsberg. Após mais de 75 anos de separação,
As negociações começaram para uma união entre os dois países, agora com a monarquia constitucional sendo a forma de governo acordada. Em 2024, o processo culminou com a unificação oficial, e Friedrich Wilhelm foi proclamado Kaiser da Alemanha. Assim, o reino de Königsberg se fundiu com a Alemanha e foi proclamado Uraque alemão, agora reconstituído sob a monarquia parlamentarista, com o Kaiser como chefe de Estado, mas com um governo parlamentar que controlava as questões políticas do dia a dia. A união entre os dois países foi comemorada por muitos como uma retomada da grandeza germânica e um símbolo de um passado histórico comum. A ideia de uma Alemanha monárquica com Königsberg como seu centro histórico foi amplamente apoiada por movimentos nacionalistas e por setores conservadores da sociedade alemã. No entanto, a transição não foi sem desafios. A convivência entre a monarquia e a república parlamentarista trouxe questões políticas complexas, mas o Kaiser Friedrich Wilhelm foi reconhecido como o novo monarca da Alemanha, restaurando uma dinastia que havia sido interrompida após a Primeira Guerra Mundial, com os países vizinhos ficando preocupados com a situação. Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para me ajudar a fazer mais vídeos como esse.